Shalom, shalom, boa tarde. 23 de Kislev, 5.785, a contar da criação. Estamos no terceiro dia da semana, conhecido como terça-feira, é o terceiro dia para o Shabat. Estamos no dia 24 de dezembro de 2024 do calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Hoje nós temos uma nova Parashá para esta semana, chamada Miketze. Então nós estamos no capítulo 41 de Gênesis, Bereshit, e vamos até o capítulo 44, verso 17, nesta Parashá Miketze, que significa ao fim, né? Teremos aí pela frente, né, 146 versículos, e no final da semana chegaremos a 1.343 versículos estudados nessa nova fase do ciclo 5.785, né? Então, Baruch Hashem aí. Ao pôr do sol de hoje, né, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos na véspera de Hanukkah, né? Erev Hanukkah é a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, a festa da vitória, né, da luz sobre a escuridão, a vitória dos fracos sobre os fortes, né, a vitória dos poucos sobre os muitos, né, a vitória de um exército aparentemente inferior, menor, fraco, né, a vitória sobre um grande exército poderosíssimo. Em todas as questões, nós temos aí exatamente a questão de bitachon, confiança em Hashem, que é a chave do sucesso. Essa que é a realidade, né? O nosso bitachon, a nossa confiança em Hashem, é a chave do nosso sucesso. A nossa Parashá, nós vamos ver aí alguns detalhes, né? Como que pode o sonho do faraó estar conectado, né, com a economia, a liberdade, democracia, tecnologia moderna, a medicina moderna, o judaísmo atual, o Estado espiritual, né, e político, tanto do povo judeu, das nações, né? Vamos ver aí, né, o comentário do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que nos vai falar sobre a questão da hipocrisia de um sonho e também recordar para progredir, né? Temos aí alguns comentários, temos aí o Midrash, né, que nos fala alguma coisa sobre os anos de fome, né? Vejam bem, você já ouviu falar que os 7 anos de fome sobre o Egito e todas as nações existentes na época, que seriam originalmente 42 anos e não 7 anos? Você já ouviu falar sobre isso? Nós vamos ver já sobre essa questão aí, né? E vamos ver também sobre a questão da nossa... da nossa liturgia de Hanukkah, que vamos ter aí pela frente, né, nos dias... nas 8 noites de Hanukkah, vamos falar sobre a questão do nosso livreto, onde nos fala aí sobre a sequência, né, dos fatos que nós teremos diante do cerimonial, né, de Hanukkah nos nossos dias aí. Miketze significa ao fim, né, ou ao final. Logo no início, né, nós temos da Parashá, né, passaram-se 2 anos, capítulo 41, verso 1. Então o faraó teve um sonho. Então essa palavra passaram-se 2 anos, ou seja, ao fim de 2 anos o faraó teve um sonho, ok? Então é sobre isso que nos fala Miketze, ao fim, né, ou ao final.
ao final dos dias, como também diz o Daniel capítulo 12, verso 13, né? Ali ele fala sobre a questão de ao final, né? Ao final dos tempos, dos dias. Em aramaico a palavra dias é quase idêntica ao seu equivalente em hebraico, mas as últimas letras mudam de mem para nun. O Zohar, capítulo 1, parágrafo 62b, note que esta palavra em aramaico é idêntica à palavra em hebraico, que significa direita, e baseado nisso, o Zohar conclui: há dois finais, um da direita espiritual e outro da esquerda espiritual. Dentro do misticismo judaico, a esquerda representa sempre o lado mau, né? Essa é a característica da esquerda. É só você ver o histórico da esquerda no mundo inteiro, você já vai entender por que a esquerda é o lado mau. Assim, o fim da esquerda espiritual refere-se ao dia em que o mal deixará de existir. Então, portanto, o mal deixará de existir. Tem uma data de validade para a esquerda, tem uma data de validade para o mal, né? Chegando a essa data não tem jeito, vai deixar de existir. Assim, o final da esquerda espiritual refere-se ao dia em que o mal deixará de existir, com o fim do exílio, ou seja, o fim dos dias. Então, tanto a profecia de Daniel como de outros profetas que falam o fim dos dias, né? O que é erroneamente interpretado por muitos segmentos religiosos por aí afora que fala que é o fim do mundo, companhia limitada, mas ao final dos dias se refere exclusivamente ao final do exílio judaico entre as nações. É isso que se refere. O fim do exílio, a galute do povo judeu entre as nações, para entrar na Geulah, a redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach. Ok? A direita, por outro lado, representa bondade e santidade. Assim, nós nos referimos ao fim da direita para indicar que não há enfraquecimento dos valores nas esferas de santidade. E por isso, o fim é tão bom quanto o começo. Então, o fim dos dias para a direita, que representa bondade e santidade, o fim vai ser melhor do que o começo. Então, a bondade e a santidade, na realidade, não terão fim, mas passarão de fato de uma fase para outra mais elevada, mais sublime, né? Então é isso que se refere. Então os dias finais se referem exclusivamente ao final do exílio judaico entre as nações, certo? Que é o fim da galute, para entrar na Geulah, a redenção final com o justo Mashiach, certo? Então não tem nada de apocalipse por aí afora ok? E por outro lado, o fim da esquerda, né, que representa realmente o lado mal, tudo aquilo que é mal, perverso e companhia limitada, é representado pela esquerda, ok? Por isso que você vê o histórico no mundo inteiro, o que a esquerda faz nas nações. Aonde bota a mão, seca, vira simplesmente miséria, né? Se a esquerda administrar o deserto do Saara, vai faltar areia, né? A coisa é brava realmente à esquerda, enquanto a direita representa bondade e santidade, né? E o mal tem data de validade, exatamente nos dias finais. Que dias finais são esses? Os dias finais do exílio dos judeus entre as nações que retornarão para a pátria, a terra prometida. Então o fim dos dias se refere exclusivamente sobre essa questão. Então, se você porventura estiver vivo no momento em que os judeus do mundo inteiro estão retornando para Israel maciçamente, então tenha certeza, é o fim dos dias. É onde o mal terá realmente o seu ciclo finalizado, será extinto plenamente, e a bondade e a santidade vai passar para um outro nível, para um outro patamar mais elevado. Então isso daí para
os que assim estudam e discernem, né, estarão vendo que o quanto que é necessário estar devidamente preparado para receber Mashiach, né, reconhecer Mashiach e poder viver a redenção final, ombro a ombro com o povo judeu, na redenção final com o Mashiach. Então a expressão fim da direita espiritual é, portanto, uma alusão à redenção final, quando o bem triunfará sobre o mal, né? O mal tem data de validade, o bem é eterno. Por isso que o bem triunfará sobre o mal nesses dias, né? Ao fim dos dias. E nós veremos como o bem está constantemente presente no mundo inteiro. Você olha para o mundo e fala assim, puxa vida, não tem jeito, o mundo está ruim, o mundo está bravo, o mundo está péssimo, que não sei o que lá. Mas vejam bem o que os nossos comentaristas falam. Nós veremos como o bem está constantemente presente no mundo inteiro. Se o bem não existisse, o mundo teria entrado no caos absoluto e voltaria ao zero absoluto, só Deus existiria. Então há sim muita bondade por aí afora vai. Há muita gente boa, sem sombra de dúvidas, ok? Ficamos então com a pergunta, a qual fim a palavra Miketse se refere? O fim da esquerda ou o fim da direita? Na realidade, ambos poderiam ser possíveis. No começo da nossa paraxá, Yosef é libertado da prisão, ele era o fim do exílio de Yosef. Este era o fim do exílio de Yosef, ou seja, o fim da esquerda, o fim do mal. Então toda a maldade que foi impetrada contra Yosef, a partir do momento que ele foi tirado do cárcere, o que significa? Fim do exílio dele, fim do mal, fim da esquerda. E dali para frente é realmente um outro nível, um outro patamar de bondade e santidade que nós veremos. Por outro lado, nós vemos então como Yosef de repente chegou ao poder e se tornou senhor do Egito. Sua redenção representada pelo fim da direita. Ou seja, até aquele momento dele ser liberto da prisão, ele vivia na direita, bondade e santidade. Mas a partir do momento que ele sai do cárcere, certo? Então o fim da direita naquele nível cessa e passa para um nível, um outro nível elevado de bondade e santidade, em que Yosef vai ser elevado como vice-rei do Egito, e ele vai trazer santidade para o Egito, vai trazer bondade para o Egito, para os povos, para as nações e etc. e tal, inclusive para o povo judeu, porque Yaakov com seus filhos e famílias estarão descendo ao Egito para ali ficar durante o chamado período de fome, ok? Falando de fome, etc. Você já ouviu falar que o período de escassez e miséria seria de 42 anos e não de 7 anos? Daqui a pouco nós vamos ver isso daí. Então, com a mesma expressão, pode aludir os dois conceitos opostos, exílio e redenção, direita e esquerda, bem e mal. O pensamento racídico explica que o propósito fundamental do exílio é que os judeus deveriam se espalhar ao redor do mundo para resgatar faíscas de santidade perdidas dentro da fisicalidade. Assim, redenção não é a eliminação do exílio, mas sim a meta do exílio. E por isso, ambos os conceitos são indicados pela mesma palavra, miketse, né? Ao fim, ou ao final, né? Para que o mal com data de validade cesse e o bem, que é eterno, passe de um nível para um outro nível mais elevado, sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem. Vamos fazer uma pequena pausa da nossa paraxá para falarmos sobre a questão de Hanukkah, né, do livreto que nós compartilhamos aí aos amados que solicitaram, né, como que será a nossa
o nosso cerimonial, né, Beneinor, amanhã, primeira noite de Hanukkah, e sucessivamente todas as noites de Hanukkah, ok? Então, na primeira página nós temos aí Hanukkah 5.785, 25 de dezembro de 2024 até o primeiro dia de janeiro de 2025 ao pôr do sol, ok? Tem alguns impressos aí que foram enviados com a data antiga, então é só desconsiderar. No fim do folheto tem a data correta aí para aqueles que foram com a data diferente daquela que nós acabamos de falar aqui, ok? Então aí no nosso folheto nós temos aí, né, o item 1, introdução e saudação, que é o momento que nós fazemos a saudação aos que estão presentes. Aí o segundo item é o significado de Hanukkah, um pequeno resumo sobre isso daí. Aí depois no terceiro item, nós temos aí o acendimento das velas de Hanukkah. Então, ontem nós ensinamos como colocar as velas dia a dia e como acender as velas no dia a dia, ok? Então, na primeira noite, o que nós vamos ter aí? Coloca-se primeiramente a vela do Shamash, e a primeira vela da primeira noite do lado direito da Hanukkah, certo? A primeira vela. Então aí, primeiramente, acende-se o Shamash, que é a vela servidora, né? A vela servidora, ela não tem o mesmo nível espiritual das 8 chamas que teremos durante a semana. Então, por isso que acende o Shamash primeiro. Edna, a hora que você puder me trazer água, esqueci de pegar, fazendo favor. Então, você acende primeiro o Shamash. Você acendeu o Shamash com fósforo, certo? O palito aceso você coloca num lugar de segurança, né, para não ter problema de incêndio. E aí, na sequência, vai para o item 4, onde nós temos as bênçãos. Então, no item 4, na letra A, nós temos aí a bênção, né, que bendito és tu, né, Hashem, é nosso Deus Rei do Universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias, nesta época, né? Então, essa é a bênção depois que acende o Shamash. Dentro ainda do item A, o que nós temos aí? Nós temos uma outra bênção chamada Shechechiano, né? Que significa, bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Esta bênção que está dentro do item A, ela é feita somente na primeira noite. Só na primeira noite, que nos fez chegar a esta época. Que época que é? Os 8 dias de Hanukkah. Então, por isso que nos outros dias não precisa fazer, porque você já fez essa bênção aqui, né, que nos fala Shechechiano, ok? Nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época, né? A presente época festiva, que é Hanukkah, ok? Depois disso daqui, né, aí acende a primeira vela da primeira noite, né? Acendeu a primeira vela da primeira noite, aí vem a prece do item B, que nos fala ali sobre nós acendemos estas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos, e vai até tuas salvações, certo? Então, dessa forma, você já cumpre a questão do acendimento das luzes de Hanukkah, ok? Então, faz isso daí. Depois do item 5, nós temos a meditação das 8 noites, um folheto avulso, né? Que também podemos fornecer para os amados, que fala sobre 8 meditações para as 8 noites de Hanukkah.
essas meditações, reflexões que nós teremos aí, ela vai estar conectada exatamente dentro de uma visão casa, lar, ok? Então, nós vamos ter aí na primeira noite a respeito sobre o portão, o significado, né, da primeira noite dedicada à escuridão, né? Aliás, o porão, não é portão, é porão, ok? Na segunda noite, dedicada à ascensão, que é a escadaria que sai do porão, né, sobe a escadaria. Na terceira noite, dedicada às decisões, que é exatamente sobre a entrada, o hall de entrada, né, da casa. Na quarta noite, teremos aí dedicada aos sentidos, que é exatamente a sala de jantar. Na quinta noite, dedicada ao desafio, que fala sobre o pátio externo e a vontade interior. A sexta noite, dedicada ao renascimento, que é o quarto de dormir, o significado. A sétima noite, dedicada a divulgar o milagre, que fala a luz na janela. E a oitava noite, dedicada à transcendência, que fala sobre o telhado, a parte mais elevada da casa. E nós vamos ver os significados com referência a toda essa questão aí, ok? E na entrada, né, no início do nosso cerimonial, nós teremos aí, né, uma mensagem do Rebbe Menachem Mendel, né, que ele proferiu no ano de 1990, na época de Hanukkah. Então nós estaremos trazendo estas questões aí durante as 8 noites aí, ok? Baruch Hashem. Vamos então voltar aí para nossa paraxá da semana, ok? Baruch Hashem. Ok. Lembramos que José, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e a sua interpretação deu certo, o copeiro voltou à sua função original, né, servir o cálice de vinho para o rei, e o padeiro foi enforcado, ok? Então, depois, ao fim de 2 anos, depois de passado esse período, né, em que José confiou na sua libertação ao copeiro, e por ele ter mudado sua posição de confiança, de bitachon, deixou o bitachon da parte do Eterno e passou a sua confiança no copeiro. Então aí ele ficou mais 2 anos dentro dessa questão aí, ok? A Di Machado está falando que está assistindo a live dentro do ônibus. Aí, ó, que beleza. É isso daí mesmo, assistindo dentro do ônibus. Aonde vai, tem que espalhar luz, sem sombra de dúvidas. Então, o ônibus e todos aqueles que estão aí dentro do ônibus estão muito bem guardados pela atmosfera, né, realmente de luz que a tarde com a Torá, através do seu shiur, traz aí nesse momento. Baruch Hashem. E então, no final de 2 anos, né, ao fim de 2 anos, o faraó teve um sonho, os seus magos, feiticeiros, sábios e companhia limitada não conseguiram interpretar o porquê de 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As 7 vacas magras comem as 7 gordas. E depois ele tem um sonho pela segunda vez, né, no seu segundo sonho, onde ele vê espigas grandes, saudáveis e fartas, e logo atrás vem 7 espigas raquíticas e que está realmente deficitária no seu desenvolvimento, magras e ressecadas. E logo em seguida as espigas magras acabam engolindo as espigas gordas e cheias, né? Então ele manda chamar os sábios, magos, feiticeiros e companhia limitada, e ninguém consegue compreender. Aí o copeiro cai em si. Aí o copeiro ele fala realmente para o faraó, né? Eu tenho de recordar meus crimes hoje.
porque ele esqueceu de José. O faraó estava zangado conosco, ele e o padeiro, e colocou-me preso na casa do capitão da guarda, junto com o padeiro. Nós dois sonhamos, né, na mesma noite, e cada um de nós teve um sonho, e um jovem hebreu conosco, que ali estava, um escravo do capitão da guarda, nós lhe contamos os nossos sonhos, e ele os interpretou. Ele deu a cada um de nós uma interpretação plausível, e as coisas aconteceram assim como ele interpretou. O faraó devolveu-me a minha posição, enquanto o padeiro foi enforcado. No verso 14 do capítulo 41 diz: o faraó enviou um mensageiro e Iosif foi convocado. Eles o fizeram sair rapidamente do calabouço, cortou o cabelo, né? Trocou suas roupas de prisioneiro e veio ao faraó. E o faraó disse a Iosif: eu tive um sonho, né? E ele conta o sonho e o Iosif interpreta o sonho, né? Então, aqui é que nós vamos ver alguns detalhes para nós compreendermos um pouco toda essa história aqui. Vamos ver primeiramente de um ponto de vista, né, o que representa as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, né? Então vejam bem, as 7 vacas gordas, a primeira representa a economia, a segunda liberdade e democracia, terceiro tecnologia moderna, o automóvel, abridores de lata elétrica, a internet, etc. A quarta vaca gorda representa a medicina moderna, cirurgia do cérebro, Prozac, lentes de contato coloridas, etc. A quinta vaca gorda, ela representa o judaísmo atual, Albert Einstein, Steven Spielberg, né, Joey Lieberman, né, então o judaísmo atual. A sexta vaca gorda, ela representa o estado político da nação, né, que é exatamente os judeus vivendo no solo judaico sob um governo judaico, né, não mais sob um governo que não é de judeu, né. E a sétima vaca gorda, ela representa o estado espiritual da nação, uma quantidade enorme de yeshivot, né, yeshivot, que são as escolas de rabinos, né. Hoje em Israel há dezenas de escolas de rabino, yeshivá e yeshivot, né. Sinagogas, então, nem se fala, né, em Israel e também fora de Israel, no mundo inteiro. Também nós temos aí centros comunitários, que tem muito por aí afora vai, aulas das porções da semana da Torá, né, aulas de Talmud, aulas de Kabbalah, rabinos, os rebes, né, que nós tivemos aí e tudo mais, e o nosso sétimo rebe, Menachem Mendel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol na'am b'diburo. E as 7 vacas magras, né, que saíram do Nilo, feias, vistas, magras, né, mostrava as costelas, né, uma visão horrível de uma vaca magra, né? Quem já viu uma vaca magra ou muito magra mesmo, né, sabe o que é realmente contemplar algo feio, um animal pele e osso, por assim dizer, ok? Então, essas vacas magras, o que ela corresponde, né? A vaca magra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O que elas representam? As mesmas coisas das vacas gordas. A economia, a liberdade, a democracia, a tecnologia moderna, assistência médica no século XXI, o judaísmo atual, o estado político da nação, o estado espiritual da nação. Miséria. Você vê aí o sistema de saúde. Poucos dias atrás aí teve aí um rapaz aí que morreu lá na cadeira esperando atendimento, né? Então, magérrima, uma vaca magra conectada com a questão da assistência médica. A economia, falando da nossa economia aí, Brasil, como que está a nossa economia? Uma dívida astronômica,
lá embaixo no pé, né? O real perdendo valor dia após dia, o poder de compra, o poder aquisitivo, né, do brasileiro, tá feia a coisa, não é? Então esses são os detalhes da vaca magra. É o lado mal, é o lado esquerdo, o mal, como nós vimos aqui na introdução da nossa paraxá. Só que no sonho, exatamente o que o faraó viu? O faraó viu as 7 vacas magras junto com as 7 vacas gordas, vivendo ao mesmo tempo. A mesma coisa das espigas. As espigas gordas, saudáveis, e as magras, ressecadas, vivendo juntas no mesmo espaço e no mesmo compasso. Um detalhe importante, muitas vezes esquecidos, do famoso sonho do faraó, é o fato de que as 7 vacas magras ficaram lado a lado com as 7 vacas gordas na margem do rio. Em outras palavras, todas as 14 vacas existiram simultaneamente no sonho do faraó, ao contrário da realidade, na qual os 7 anos de escassez vieram depois que os 7 anos de fartura se escoaram. Houve primeiro 7 anos de fartura, depois que veio a escassez, ok? Porque os sábios do faraó, que elucubraram todos os tipos de interpretações exóticas para o seu sonho. Por exemplo, os sábios do faraó disseram, o senhor vai ter 7 filhas e vai enterrar 7 filhas. A interpretação do sonho. Não aceitam a solução que estava clara à frente dos olhos deles. Quando as vacas ficam gordas? Quando há uma colheita farta, óbvio. Vaca gorda, pasto bom, colheita boa, entendeu? Quando estão magras? Escassez, pasto ressecado, não tem o que comer, falta água. Então, de certa forma, estava diante dos olhos deles. Mas eles falaram que eram 7 filhas que o faraó ia ter e ia enterrar as 7 filhas. O mesmo vale para as espigas de milho cheias e as espigas de milhos mirradas, né? Ao mesmo aspecto. O que poderia ser óbvio nessa questão? O faraó viu as vacas gordas e as magras passando juntas. Não se tem ano de fartura e ano de escassez ao mesmo tempo. Elas são separadas. Os sonhos devem ter um significado menos óbvio, algo metafórico, diziam os sábios do faraó. O mais genial foi que Iosif entendeu que os sonhos do faraó não apenas previam acontecimentos futuros, mas também ensinavam como lidar com eles. Estavam dizendo ao faraó como fazer os 7 anos de fartura coexistir com os 7 anos de escassez. E nós vamos ver isso dentro aplicando isso na nossa vida do cotidiano. Quando Iosif começou a dizer ao faraó como se preparar para a fome que se avizinhava, não estava oferecendo conselhos que não foram solicitados. Aqueles conselhos eram parte da interpretação do sonho. Se você armazenar o cereal excedente dos anos de abastança, dizia Iosif, então as 7 vacas ainda estarão por perto quando as 7 vacas magras emergirem do rio, e as vacas magras terão o que comer, ou seja, o povo passando fome vai ter o que comer. Os mestres racídicos, eles notam que o primeiro exílio do povo judeu aconteceu em uma névoa de sonhos. O sonho de Iosif, os sonhos do padeiro e do copeiro, os sonhos do próprio faraó, levaram Iosif e toda a sua família ao Egito, ao exílio, à escravidão e à perseguição, até que fossem libertados por Moshe, mais de 2 séculos depois. Na mesma forma, ou seja, os fatos narrados aqui com Iosif, depois de 200 anos, é que Moisés foi libertar o povo do Egito. Da mesma forma, o próprio exílio anterior de Jacob em Harã começou e terminou também com sonhos. O exílio é um sonho.
um estado da existência pleno de metáforas disfarçadas e impossibilidades lógicas, um estado do qual vacas gordas e magras podem coexistir simultaneamente, no qual uma vaca pode até mesmo ser gorda e magra ao mesmo tempo. Exílio de um local onde uma economia próspera é tanto uma bênção quanto uma maldição, onde a onda crescente de liberdade solta aquilo que de pior existe no ser humano, onde somos saturados com espiritualidade e a espiritualidade é exaurida ao mesmo tempo. Porém, há uma forma de lidar com essa bagunça cósmica. Escute Iosif falar. Até o faraó reconhece um bom conselho quando vê. Não fuja dos sonhos, diz Iosif. Não procure algum outro significado. Use-o. Ou seja, quando fala que o exílio é um sonho, é porque ele é temporário. Ele não é eterno. Quando diz que o exílio é temporário, significa que as nossas provas, atribulações, adversidades, os nossos testes, as nossas lutas que passamos, são as vacas magras. E isso significa que, mesmo tendo diante de nós a Torá, a Techuvá, as 7 leis de Noah, as preces diárias, a nossa de Sedaká, você tem as vacas gordas. Mas isso não impede que você também venha experimentar das vacas magras, que são as adversidades, provas, testes, etc. e tal, as nossas atribulações, que nós passamos mesmo estando, entre aspas, gordos, no sentido de termos realmente esses 5 itens que nós acabamos de falar. Então, as vacas magras e as vacas gordas, elas podem coexistir ao mesmo tempo. Ou seja, nós desfrutamos de muitas bênçãos, certo? Mas isso não nos impede de termos momentos de vacas magras, provas, testes, atribulações. E quando chegam essas vacas magras, nós precisamos realmente estarmos preparados para recebê-las. Por isso, na época de vacas gordas, por assim dizer, nós precisamos aprender Techuvá, Tefilá, que é prece diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e de Sedaká. É aproveitar o momento que nós estamos vivendo de vacas gordas e fazermos o nosso serviço para Hashem da melhor forma possível, com amor, com alegria, com júbilo. Porque no dia seguinte você pode estar nas vacas magras. Uma prova, um teste, uma enfermidade, um problema econômico, ou algo semelhante, no trabalho, na escola, e por aí afora vai. Você ter momentos de vacas magras, onde você precisa estar robustecido pelas vacas gordas. O período que você tem das vacas gordas é esse que você tem do dia a dia. E se você não aproveitar, a hora que chegar a vaca magra, você vai morrer de fome. Ou seja, você vai sucumbir espiritualmente. Você vai se rebelar contra Deus, você vai se rebelar contra a soberania divina. Por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Aí você começa com mimimi, se vitimizar, patati e patatá. Você não veio se robustecer do período das vacas gordas. Você tem feito suas preces diárias? Você tem estudado o Torá? Você tem estudado as 7 leis de Noah? Você tem feito as preces diárias? Você tem feito a sua de Sedaká? Nós temos recebido aqui, né, tanto no nível pessoal, como nós temos aí na descrição do shiur, né, o CNPJ da sinagoga e o CPF nosso pessoal. Né? Nós temos recebido até 26 centavos de Sedaká. E a Edneu, quando eu dou a notícia para ela, eu falo, chegou uma de Sedaká aqui, de pessoa tal, 26 centavos.
Ela falou, vamos fazer prece por essa pessoa. Que ela está fazendo isso com amor, com carinho, com devoção. E nós fazemos prece em favor daquela pessoa. Outro dia, essa mesma pessoa, ela acabou enviando uma de sedacá de R$80. Olha a diferença. Então nós precisamos realmente saber os momentos das vacas gordas, sabemos usufruir disso, mas tendo reservas, ou seja, robustecendo a nossa fé e a nossa confiança em Hashem, para que na hora que tiver a vaca magra, as provas, testes, atribulações, nós não venhamos sucumbir, ficarmos nos vitimizando e ficando fazendo aí mimimi, entendeu? Para podermos realmente passar um momento de vaca magra sem abandonar a vaca gorda, ou seja, momentos difíceis, mas sem deixar de fazer prece diária, techuvá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa, de sedacá. Isso vai nos fortalecendo e vai nos elevando cada vez mais. É isso que quer dizer aí essas reflexões. O exílio é um sonho, é algo passageiro, ele vai cessar, não há mal que perdure para sempre. O bem, ele é eterno, ok? O exílio de um local, quando nos fala do exílio de um local, onde que fala que uma economia próspera, ela pode ser tanto uma bênção como uma maldição. Por que uma bênção? Porque você vai usufruir da prosperidade. E por que uma maldição? Porque você não faz reservas. E por você não fazer reservas, na hora que chega a vaca magra, vira uma maldição. Aquilo que você tinha em abastança, agora você não tem. E a vaca está magra e você vai fazer o quê? Vai comer pedra, pau, capim? Entendeu? Então, por isso, fé e confiança em Hashem é para que nós possamos realmente saber conviver com as vacas gordas e com as vacas magras. E não permitir com que os momentos de bonanças seja para nós no amanhã motivo de maldição. Ou seja, gasta tudo e depois não sobra nada. Ok? Um exemplo aí. Nos últimos dias, economistas sérios do nosso país, por exemplo, estão dizendo: não gaste com coisas inúteis. Se reserve, porque as coisas não serão boas no ano que vem. Está entendendo? Vacas gordas e vacas magras? Tem uma cena na internet aí, né, nas redes sociais que está passando, um caminhão de gás no trânsito, né, parado lá no trânsito, lá no congestionamento lá. De repente veio um camarada lá, subiu no caminhão e furtou um bujão de gás. Entendeu? Veja o que aconteceu essa semana, por exemplo, lá no Guarujá. Mais de 20 delinquentes cercaram um senhorzinho lá e raparam o senhorzinho. As vacas magras. Está entendendo? Então nós precisamos estar atentos a todos os detalhes. Não podemos ter uma fé cega, mas a nossa fé, a nossa confiança em Hashem, ela tem que ser clara, tem que ser certa. Nós não podemos permitir que as vacas magras venham nos engolir. As adversidades, provas, testes, etc, e etc, e etc. Então, se o exílio lhe mostra o paradoxo da vaca gorda e da vaca magra pastando juntas à beira do rio, use a vaca gorda para alimentar a vaca magra. Transforme o sonho na solução. E o que significa isso? Que você tem que aproveitar o seu momento de bonança, ou temporariamente de bonança. Você tem que fazer as suas reservas.
para que a hora que chegar a vaca magra amanhã, você não venha passar fome. Isso tanto no campo da fisicalidade, como também no campo espiritual. Entendeu? Então, por isso, é importante estarmos atentos a essa questão de vacas gordas e vacas magras. O que o Midrash nos fala sobre as vacas magras? Então, quando Yosef, aliás, quando o Paró, né, originalmente é Paró, né, Faraó é o termo popular que todo mundo conhece, mas o termo original é Paró, entendeu? Então, quando se fala Paró, é o faraó que popularmente é conhecido. Então, quando o Paró ele teve os dois sonhos, né, então algo que o Midrash, com os nossos sábios, traz para que nós possamos refletir e veja a dimensão da coisa. Na realidade, quantos anos de fome tinha planejado Deus trazer para o Egito? A resposta é simples: 42 anos. 42 anos? Sim. Vamos ver por quê? Sabemos disso pelo fato de que a Torá, ela repete os sonhos do Paró 6 vezes. Vejamos. O Paró sonhou com 7 vacas magras que emergiam do Nilo. 1. O faraó sonhou que 7 espigas de trigo murchas cresceram. 2. O faraó disse para Yosef: vi 7 vacas magras saindo do rio. 3. O Paró disse para Yosef: vi 7 espigas de trigo murchas. 4. Yosef explicou ao Paró: as 7 vacas magras fazem alusão aos 7 anos de fome. 5. Yosef explicou ao Paró: as 7 espigas murchas de trigo fazem alusão à mesma coisa, 7 anos de fome. 6. E todos eles falam em 7. Então você multiplica 6 vezes 7. Quem é de direita entende. Matemática, não é verdade? 6 vezes 7, quanto que é? 42, isso mesmo. 42. Então, na realidade, o plano original de Hashem era para 42 anos de fome. Quem aguenta um negócio desse? A Torá nos fala 6 vezes sobre os 7 anos de fome, para insinuar que, na realidade, Deus planejou 42 anos de fome para o Egito. Mas Yosef, ele rezou a Hashem e disse: por favor, Deus, traga somente 7 anos de fome. E então Deus aceitou a prece do tzadik Yosef e reduziu de 42 anos para 7 anos. Depois nós temos Yaakov, quando ele chega no Egito, ele é levado à presença do Paró, e lá na presença do Paró, depois do diálogo, o que acontece ali? Yaakov, ele abençoa o Paró. E na sua bênção ele diz: possa Deus cessar a fome. E então Deus realizou a bênção de Yaakov, e a fome terminou, por causa dos 2 tzadikim, né? Os 2 justos, a fome foi reduzida de 42 anos para simplesmente 2 anos. 2 anos. A escassez veio para o Egito e para o mundo inteiro. Já pensou? Qual a lição que fica por aqui nesse sentido? Quando você deixa de fazer suas preces a Hashem em favor das nações, dos povos, você está ajudando a fazer com que as nações e os povos vivam vacas magras. Quando você deixa de fazer as suas preces diárias, a sua techuvá,
o seu estudo de Torá, estudo das 7 leis de Noa, deixa de dar de sedacá, você está condenando o mundo, as nações, a viverem vacas magras, além de você mesmo. Além de você mesmo. Consegue entender isso, amados? Não é difícil, é simples. A Torá é simples. É as pessoas que acabam complicando as coisas por aí afora, vai. Vejam bem o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre os 2 filhos que nascem de Iosif na terra do Egito, né? Que está aqui no capítulo 41, versos 39 a 52. Iosif chamou seu primeiro filho de Menashe e o segundo de Efraim, né? Viver no exílio nos requer usar 2 enfoques, aparentemente contraditórios em relação ao mundo. Por um lado, devemos estar constantemente atentos às influências prejudiciais. Por outro, precisamos nos envolver com o mundo externo para influenciá-lo de forma positiva. Ok? É claro que influenciar o nosso entorno é um desafio e uma realização de maior envergadura do que simplesmente manter nossos valores. Não obstante, devemos cuidar primeiro de manter nossos valores. Nós não podemos perder os nossos valores monoteístas com fundamento judaico e orientação rabínica. Custe o que custar, não percamos os nossos valores do monoteísmo com fundamento judaico. Principalmente nesses dias de festividades idólatras que os 4 cantos da terra estão comemorando. Não obstante, devemos cuidar primeiro de manter nossos valores, porque se esquecermos de nossas raízes, não haverá mais nada que possamos contribuir ao mundo. Você não vai contribuir com o mundo, você vai condená-los à vaca magra. Os 2 filhos de Iosif, nascidos e criados no Egito, personificavam esses 2 aspectos da vida no exílio. Iosif chamou seu primogênito de Menashe, que significa o exílio faz esquecer, para não acabar esquecendo sua família e sua herança espiritual. E o seu segundo filho, Efraim, que significa que frutificará, para enfatizar que o nosso propósito neste mundo é influenciar o mundo de forma positiva. Influenciar o mundo de forma positiva. Você não pode influenciar o mundo de forma negativa. Ah, tá tudo uma porcaria. Alguém chega para você e fala, viu só como que estão as coisas? Tá bravo. Realmente tá ruim, vai ficar pior ainda, que não sei quem, não sei o que lá. Você não pode cair nessa armadilha. Você pode responder de forma simples, mas a sabedoria divina dá a cada um, né, para se proliferar o seu diálogo, né? Você simplesmente pode começar respondendo. Um exemplo, né? Realmente, tudo promete que vai ficar de ruim para péssimo. Mas nós temos uma salvação. O único Deus que criou céus e terra, Ele não vai deixar aqueles que confiam nele, Ele não vai desamparar. Então nós precisamos olhar para os céus, de onde vem o nosso socorro, a nossa ajuda. Salmo 121. Influenciar de forma positiva e fazer com que o quê? Fazer com que as pessoas possam parar de olhar para baixo que nem porco ou galinha e possam olhar para cima como águia. Deixar de ser galinha, porco que fica só olhando para baixo. Só vê o que está diante do nariz ali no chão. Tem que olhar para cima como águia e procurar as mais elevadas alturas. Influenciar o mundo positivamente. Para que possa mudar isto. Veja que a prece de um tzadik, Iosif, de 42 veio para 7 anos. A prece de um tzadik, Yaakov, de 7 anos, veio para 2 anos. As nossas preces com Kavaná,
com verdadeira intenção do coração, positiva, boa, pode fazer a história mudar, porque o mal não permanece diante do bem. A escuridão não permanece diante da luz. Foi uma das grandes vitórias de Hanukkah, dos Macabeus, a vitória da luz sobre a escuridão. Ah, mas eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não vou mudar o mundo inteiro. Hanukkah, a vitória dos Macabeus, a vitória dos fracos contra os fortes. Os fracos prevaleceram e os fortes dançaram o tango. Então nós temos que ver, sim, possibilidades em todas as questões. Por isso que você não pode ser uma pessoa negativa. Tem que ser uma pessoa positiva. Assim como temos aí, o faraó disse a todo o Egito, vão a Iosif e façam tudo o que ele disser. Capítulo 41, verso 53 até o capítulo 42, verso 18, que o povo começou a reclamar para o faraó. Ô, faraó, lá o vice-rei lá, o Iosif lá, tá exigindo muito de nós. E ele falou assim, procurem Iosif, façam tudo o que ele disser. O faraó não quis se envolver nos negócios de Iosif, porque ele mesmo ditou a ordem. Só no meu trono que você não terá poder. O resto, você tem o poder sobre todo o Egito, sobre todas as nações. Faz do jeito que você tiver que fazer. Ponto final. Foram reclamar com o faraó, ele falou, procurem Iosif e faça tudo o que ele falar. Ponto, acabou. Então, as pessoas precisam compreender que você é um emissário de Hashem. As pessoas precisam compreender que você é uma emissária de Hashem. E as pessoas vêm, conversam com você, reclamam, etc, etc. E você procura levar essas pessoas a Hashem, a Deus. Entre aspas, essas pessoas vão reclamar com Deus. Não dá para conversar com aquela pessoa lá. Porque ela não escuta o que eu falo, ela só fala de ti, só de ti, de ti, de ti. E aí, como que fica? E Deus vai falar para aquela pessoa, procure a pessoa tal e faça o que ela te disser. Ponto. Está entendendo? A importância que você tem na presente história. Não só a história mundial, porque unindo as forças influenciamos o mundo inteiro. Mas no nosso Brasil. O quanto que você é importante. Deixe as coisas seculares para lá, se envolva com aquilo que é importante, que faz mudar a história. É disso que você e eu precisamos nos envolver no nosso dia a dia. Porque nesse sentido, seguindo o exemplo de Iosif, quando nos mantemos espiritualmente não contaminados pelo nosso ambiente materialista, sendo capazes até mesmo de refiná-lo, ao fortalecer nosso comprometimento com o judaísmo, influenciamos nossos companheiros judeus a fazer o mesmo. E influenciamos os nossos Benei Noah a fazer o mesmo também. Além disso, influenciamos a comunidade, não apenas os judeus no meio judaico, como os Benei Noah no meio dos não-judeus. Ao nosso redor, a seguir as leis da Torá, as 7 leis de Noah, que elas se aplicam à segunda realidade para judeus e para Benei Noah. Dessa maneira, transformaremos o mundo inteiro numa moradia para Deus, que é a nossa tarefa suprema. Que nós possamos realizar a nossa tarefa suprema e possamos nos revestirmos de toda essa autoridade que nós acabamos de ouvir nesse shiur desta tarde. E lembre-se que amanhã, a partir das 19 horas, diretamente da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, estaremos fazendo o cerimonial da primeira noite de Hanukkah. Shalom, shalom. Até lá.